Senhor Deus, meu Pai, nesta noite eu quero glorificar o teu nome, Deus, por esta oportunidade, por este momento, agora que nós vamos ouvir a tua mensagem, a tua palavra de Deus. Usa, Pai, teu filho, muito profundo nesta noite. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santa Igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 139. Um salmo bem conhecido. Vou falar um pouquinho aqui da palavra de Deus, nos alimentar esta noite, né? Nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser através desse pão vivo. O pastor falou aqui, né? O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, né? Jesus é o pão que desceu do céu para nos dar alimento. Glória a Deus. O alimento é Ele mesmo, né? Que é a palavra. Todos acharam? Que diz assim: a onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde virei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se no inferno a minha cama, eis que tu, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz ao meu redor. Nem ainda as trevas me cobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas e cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Até aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse aqui é um salmo de Davi, um salmo muito precioso, que fala da criação, ao mesmo tempo, né, da nossa criação. E também fala, irmãos, da onipresença e onipotência de Deus, que é, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. E o Espírito da vida, porque Ele está falando aqui sobre a vida, a forma como nós fomos ali, irmãos, formados ainda no ventre da nossa mãe. Esse Espírito, ele está sujeito ao Espírito de Deus. Ou seja, desde o momento da nossa criação, Deus está presente. Aleluia. Não que Ele estava presente, mas Ele está presente. E Ele nos acompanha, irmãos, por todos os
lugares. Davi, o salmista, ele estava falando: olha, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes o meu levantar, tu sabes o meu assentar. De longe, o Senhor entende o meu pensamento. Ainda antes que a palavra chegue à minha boca, tu já conheces. Porque Ele é onipresente, irmãos, Ele é onipotente. Então, é inútil alguém tentar fugir da presença de Deus, irmãos. Alguém tentar se esconder da presença de Deus. Sabemos que lá no livro do Gênesis, até o próprio Adão tentou se esconder de Deus, né? Lá no livro do Gênesis, lá no comecinho, quando eles pecaram, e Deus visitava Adão todos os dias, irmãos. A Bíblia diz que era todos os dias, na viração do dia, Deus descia ao jardim para falar com Adão. Mas no momento da culpa, no momento da vergonha, no momento do opróbrio, eles tentaram se esconder, mas ainda assim, Deus sabia onde ele estava. Deus já sabia o que ele tinha feito. Deus já sabia que a queda já tinha acontecido. Deus já sabia, irmãos, de todas as coisas. Então ele fala: para onde fugirei, né, do teu espírito ou da tua face? Olha só que coisa tremenda, irmãos. Mesmo sendo homem falho como nós, Davi tinha essa consciência. Davi tinha, irmãos, esse entendimento que é impossível o homem fugir de Deus. Porque ele fala aqui, irmãos, que não tem lugar que Deus não esteja. Não existe lugar que Deus não alcança. Se nós subimos aos céus, Ele está lá. Se nós descemos ao inferno, Ele também está lá, irmãos. Olha só, se fizer no inferno a minha cama, o meu leito, o Senhor também está lá. Se nós voarmos com asas, se habitarmos nas extremidades do mar, ali também o Senhor está em todos os lugares. Então não tem como fugir da presença de Deus, aleluia. Porque verdadeiramente Ele é um Deus onipresente. Ainda que eu esteja encoberto pelas trevas, irmãos, o salmista Davi está dizendo que luz e trevas para Deus são a mesma coisa. Não existe esconderijo diante dele. Não existe. Não tem como a nossa alma se esconder. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que no dia certo, no tempo certo, todos nós havemos de dar conta, aleluia, de tudo que a gente faz ou fala ou manifesta em nosso ser, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele fala, irmãos, que Ele possuiu as nossas entranhas e nos cobriu no ventre de nossa mãe. E Ele começa a louvar a Deus pelo modo como fomos feitos. Ele contemplou os nossos ossos quando ainda no oculto estávamos sendo criados. Os olhos dele nos viram quando o nosso corpo ainda era informe, aleluia. Ainda não estávamos totalmente formados no ventre da nossa mãe. Deus já nos contemplava. Assim como o bebezinho ali, a bebezinha que está no ventre da Vitória, Deus já conhece a vida dela. Deus já sabe quem ela vai ser. Deus já conhece o DNA dela. Deus sabe já qual vai ser a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, o formato do rosto, o formato do corpo. Antes mesmo dela estar completamente formada e vir ao mundo, Deus já conhece quem é a Jade. Ele já sabe quem é. Aleluia. É tremendo, irmãos. E quando a gente se depara com essa palavra, que é tão gloriosa, que é tão verdadeira, e além dele nos ver, nos contemplar, de nos conhecer verdadeiramente, a palavra diz que no teu livro todas essas coisas foram escritas. Que livro é esse, irmãos? Olha só. As quais em continuação
seja, sabe o que o salmista está falando? Existe um roteiro para a nossa história. Deus já escreveu o nosso roteiro. E a vida, ela precisa ser conduzida por Ele. Porque Deus é o roteirista da nossa história. Jesus é o produtor. E o Espírito Santo é o diretor. E quem nós somos na história? Os protagonistas. Só que o mundo prega uma palavra assim: seja protagonista da tua história. Já ouviu essa expressão? Seja seu próprio protagonista. Seja protagonista da tua história. Sim, eu posso ser protagonista da minha história, mas eu tenho um roteirista. Aleluia, eu tenho um roteiro pronto. Está aqui, ó. O roteiro tem 66 livros. Para que eu possa estudar a minha vida inteira. Porque, irmãos, a vida é uma jornada. Aleluia. Então, durante toda a sua vida, existe um roteiro, porque a Bíblia diz que todas as coisas já estão escritas no teu livro, e em continuação elas estão sendo formadas, ainda que não haviam existido, ainda que a vida não tenha pulsado, ainda que a Jade não tenha nascido, mas toda a história dela já está escrita no livro de Deus. E eu preciso entender uma coisa, irmãos, essa noite: que faz-se necessário seguirmos o roteiro. Porque às vezes, irmãos, nós queremos ser protagonistas, mas também nós queremos fazer o nosso roteiro. É ou não é? E aí a gente se perde. No meio do caminho, a gente perde o nosso destino, a gente perde muitas vezes a salvação, a gente perde o propósito. Então o roteirista, ele escreve todo o roteiro. Toda a história já está escrita. O protagonista, o elenco, o coadjuvante, como vai ser feita aquela história. E ele é um bom roteirista, irmãos, porque ele tem um bom plano. Lá no livro de Jeremias, a Bíblia diz, irmãos, que ele fala para Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Ou em outras traduções está escrito pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar aquilo que você deseja, aleluia, futuro e esperança. Esse é o roteiro que Deus tem para as nossas vidas, um futuro glorioso e uma vida cheia de esperança, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente das provações. Claro que ele, sendo um bom roteirista, ele vai, irmãos, colocar no roteiro algumas dificuldades, sim, algumas provações, sim, para que a gente possa se manter no caminho. Aleluia. E ele conta com um produtor. E qual que é a função, qual que é o papel do produtor, da produção? É ir atrás das coisas. É ou não é? É produzir. Então tem o roteirista, tem o protagonista, tem o produtor. É o produtor que vai atrás das coisas, irmãos, que compra os materiais para executar o roteiro. Aleluia. Então o produtor é que vai atrás, irmãos, do cenário, é que vai atrás da câmera, é que vai atrás do set de filmagem, é que vai atrás, irmãos, das roupas, do elenco, de tudo aquilo que vai ser usado para a execução plena e perfeita do roteiro, que venha acontecer com excelência. E esse produtor
Aleluia. Então eu estou subordinada ao roteirista, ao produtor e ao diretor. O diretor é o Espírito Santo, que dá vida à cena, que dá vida. Olha só, Deus escreve a história, Jesus executa e o Espírito Santo dirige. Aleluia. Você entende isso? Então a função do diretor, irmãos, não existe um set de filmagem, não existe, irmãos, como executar um filme, como fazer um filme, como fazer uma peça sem a presença do diretor, porque é ele quem vai dar vida, é ele quem vai falar para o protagonista: você vai falar assim, você vai agir assim, você vai dizer assim, você vai se comunicar assim. Aleluia. Então, quando eu quero viver a minha vida sem a ação dessas três pessoas, que na verdade são uma só, porque elas andam juntas, caminham juntas, têm a mesma substância. Aleluia. Eu perco o meu roteiro e eu abro mão daquilo que está escrito aqui. Então, quando eu abro mão de seguir o roteiro da minha vida, é como se eu estivesse falando: olha, Deus, eu não confio naquilo que você tem ou que o Senhor tem para mim. Eu fico focado nas circunstâncias e não consigo ter fé suficiente, eu não consigo ter a confiança suficiente para acreditar que este roteiro, essa história, essas coisas que já estão escritas no livro de Deus vão me prejudicar, vão me trazer dor, vão me trazer angústia. Só que muitas das vezes, irmãos, nós queremos agir nas nossas vidas sem consultar o roteiro. Muitas vezes nós queremos agir nas nossas vidas sem consultar o produtor, sem falar para ele o que está faltando, sem nos comunicar com ele, que é Jesus, aquele que cumpriu o roteiro de maneira perfeita e excelente. Aleluia. Porque ele sim cumpriu o roteiro de Deus, sem errar uma vírgula, sem colocar um ponto a mais ou um ponto a menos. Ele seguiu cabalmente até o fim, com dor, com angústia, com sofrimento, com perseguição, com deserto, com frustração, mas também com vitória. Aleluia. Com êxito, com ressurreição. Aleluia. Com a manifestação do poder de Deus. Sabe por quê? Porque no final ele entendeu, aleluia. Ele produziu muito bem o roteiro, mas ele entendeu, aleluia, que o diretor esperava dele, glória a Deus, para que pudesse, irmãos, completar, trazer o desfecho da obra, aleluia. Então o Espírito Santo está falando aos nossos corações nessa noite: siga o roteiro até o fim, aleluia. Não pare na metade, porque é no final das coisas, é no final que nós vamos ver o desfecho desta obra. Aleluia. Jesus foi para a cruz, seguiu o roteiro. Olha só. E no meio da caminhada tinha um elenco com ele, os discípulos, os fariseus, os escribas, os gentios. Olha só o elenco. As pessoas que vinham atrás dele por interesse. E no meio de toda a trajetória de Jesus,
ele não teve um elenco muito fácil não, de trabalhar. Porque aquele elenco não queria seguir o roteiro, queria mudar a história, queria introduzir a própria vontade dentro do roteiro. E ele teve também um adversário, aleluia, que é o nosso adversário também, o diabo, que tentou fazer ele mudar de ideia e seguir o roteiro dele, porque o roteiro do diabo, irmãos, é mais fácil. O diabo também é roteirista, viu? Sabe o que a gente aprende, irmãos, quando a gente começa a viver uma vida com Deus? E a Bíblia fala disso. Nós aprendemos, irmãos, que não tem campo neutro. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não existe campo neutro. Porque ambos guerreiam pela nossa alma, porém eles não são pares. Não é assim que Deus está aqui, o diabo está aqui, frente a frente, aí igualados. Não. Deus está acima do bem e do mal e de todas as coisas. Mas cabe a nós seguir o roteiro certo. O diabo apresentou um roteiro para Jesus também. Mas Jesus negou. Não. Eu conheço o roteiro verdadeiro. Aleluia. E ele guerreou, irmãos, aquele deserto contra Satanás, dizendo a palavra de Deus. Mas também está escrito, mas também está escrito, mas também está escrito. Então note, irmãos, que a nossa vida já está escrita neste livro sagrado aqui, ó. O roteiro do diabo é falso. Te leva para o caminho de morte. Faz você ser protagonista da sua própria vida, mas sem precisar de cruz. Você não precisa de cruz. Você não precisa de obediência. Não, abre mão disso. Eu te apresento um roteiro mais fácil de seguir. O roteiro do diabo envolve prazer, irmãos. O roteiro do diabo envolve facilidades. Envolve o ego inflamado. Envolve a bajulação, a mentira, o engano, a falsa riqueza, a falsa prosperidade, o suborno, a corrupção, o você sempre estar acima ou em destaque. Mas o roteiro de Deus é o que te dá vida. Aleluia. E vida com abundância. O roteiro de Deus é o que te faz prosperar. Aleluia. De verdade. É o que te faz anular de si mesmo em prol de uma causa maior, a causa do próximo. Aleluia. O roteiro de Deus aponta para a eternidade. Aleluia. Então nós precisamos seguir, irmãos, e nos esforçar para fazer o nosso melhor, para dar o nosso melhor. Aleluia. Dia após dia, todos os dias, porque todos os dias nós somos introduzidos em um cenário na qual nós precisamos olhar para o roteirista, olhar para o produtor, olhar para o diretor e falar: eu quero ser dirigida, guiada, encaminhada por ti. Aleluia. E somente dessa maneira é que nós vamos poder ter uma vida abundante, irmãos. Uma vida plena. E desfrutar do favor de Deus. E desfrutar, irmãos, de um futuro e esperança. Aleluia. Um futuro glorioso.
e uma vida cheia de esperança. E a esperança que se vê, irmãos, não é esperança, a Bíblia diz. Então nós esperamos aquilo que não vemos e nós vivemos por fé, porque sabemos que Ele já escreveu a história. E o que Ele escreveu, o plano, Ele tem um plano. São planos de paz e não de mal. Então, quanto mais eu me alinhar a este roteiro, quanto mais eu me alinhar a Ele, mais rápido, irmãos, eu vou entender o processo, mais rápido eu vou passar pelo processo, e mais rápido, irmãos, eu vou chegar ao desfecho, aleluia, da história. Então o Espírito Santo, Ele fala aos nossos corações nessa noite, que nós possamos nos atentar ao que diz a palavra de Deus, e não querer fazer as coisas conforme o nosso querer e a nossa vontade, porque nós temos um Deus que nos vê, que nos sonda, que nos conhece, na qual nenhum ser humano, ninguém na face da terra é capaz de se esconder dele. Aleluia. É capaz de se ocultar dele. Não tem como, irmãos. Ele está vendo. Ele vê tudo. E aqui ainda no final, olha só. Ele diz assim no 17: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria o maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Ele pede para Deus afastar dele as pessoas más, os ímpios. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflige por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito e tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade. Que oração poderosa, Deus. Ele entende que Deus tem esse roteiro, e Ele sabe, irmãos, que para nos alinhar à vontade dEle, Deus vai permitir, Deus pode permitir o mal nas nossas vidas, mas Ele pede: me livra, Senhor, me livra, pois eu os odeio. Tenho-os por inimigos aqueles que te odeiam. Ele está falando, irmãos, que verdadeiramente nós temos que ter essa consciência, que nós não podemos ter aliança com a injustiça. Justiça não anda com injustiça. Trevas a luz não pode se alinhar com as trevas. Aquele que vive uma vida piedosa não pode ter aliança com homens ímpios, porque isso vai manchar o roteiro. Aleluia. Então ele faz essa oração, ele pede: eu peço-te, Senhor, me livra dos homens maus, me livra dos ímpios. Mas também ele fala: porém, sonda o meu coração. Ou seja, vê se o meu coração não está igual ao deles. Aleluia. Vê se o meu coração também não possui a mesma coisa que possui o coração dos ímpios, dos malvados. Vê se há em mim, Senhor. Ou seja, nem eu mesmo conheço o meu coração, nem eu mesmo posso me sondar, nem eu mesmo posso entender o que se passa dentro de mim. Eu tenho os homens que te odeiam, mas, Senhor, vê se também dentro de mim não há um caminho mau. Glória a Deus. Vê se eu não estou me igualando a eles. Por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, sim, ele errou, ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele andou pelo caminho da restauração, ele voltou ao plano original.
Só que ele pecou uma vez só, irmãos. Ele só teve uma bate-célula só. Aleluia. Ele não ficou na prática do pecado. Ele não entregou a vida dele para a carne, para os desejos contaminados do ego, do pensamento. Não, ele se prostrou. E ele, na oração, ele fala: Senhor, não afaste de mim a tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. É como se ele estivesse falando: eu preciso do Senhor para permanecer no roteiro. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do diretor, eu preciso do produtor, eu preciso do roteirista. Eu não posso viver uma vida na qual eu não consiga ser dirigido por alguém maior do que eu, aleluia. Que me vê de outro lado, de outro ângulo, que vê aquilo que eu não vejo, que enxerga o que eu não enxergo, aleluia. Por isso, irmãos, nós dependemos de Deus. Porque antes mesmo de eu ser formada no ventre da minha mãe, Deus já me via lá. Deus já me enxergava lá. Então Ele vê o que eu não vejo. Ele enxerga o que eu não enxergo, aleluia. Ele sabe o que eu não sei. Então, que a cada dia nós possamos ser mais dependentes dEle, para permanecer naquilo que Ele quer. E Ele pode mudar a história, Ele pode acrescentar, que a palavra do Senhor diz que Ele acrescenta as quais em continuação foram formadas. Ele vai dando continuidade, dia após dia nas nossas vidas. Ele vai acrescentando, Ele vai dando continuidade quando você se mantém no roteiro. Ele vai dando continuidade, irmãos. Ele não declara o fim, Ele não decreta o fim, mas Ele dá continuidade. E o fim só vai vir quando você estiver maduro o suficiente. Aleluia. Assim como Paulo, que entendeu o roteiro e permaneceu naquele roteiro, no fim da vida ele entendeu, ele chegou, ele falou: combati o bom combate, encerrei a carreira. Olha só, é o desfecho, eu guardei a fé. Então, quando a gente estiver maduro o suficiente, aí sim o Senhor vai nos dar o descanso eterno. Mas enquanto isso, irmãos, permaneça no roteiro, seja fiel a Deus, aleluia, porque Deus é fiel para conosco. Amém? Vamos nos levantar, vamos fazer uma oração. Glória a Deus, vamos orar, pedir a Deus força, capacitação, porque é Ele que nos capacita, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor, e a Tua palavra diz que nós fomos feitos de um modo terrível e maravilhosíssimo, Senhor, na qual o Senhor nos contemplou, na qual o Senhor nos assistiu, Pai. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, não para seguir a nossa vontade, não para seguir os nossos desejos, Senhor, mas para nos subordinar à Tua vontade, ao Teu desejo, Senhor, ao Teu roteiro, que é de paz, que é de alegria, que é de esperança, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha nos despertar o poder dessa palavra, venha despertar o Teu povo, a Tua igreja, os irmãos que não estão presentes, Pai, que também venham ser despertados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, e te pedimos nessa noite, Senhor, uma
Senhor. Por isso nós te agradecemos por este culto, nós te louvamos por este culto, Senhor. A ti seja dada, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Todo o domínio pertence a ti, ó Deus. Ah, Senhor, pelos séculos dos séculos, para todos sempre nessa noite, nós declaramos, Senhor, nessa noite, toda a honra e todo louvor a ti, Senhor, porque tudo é para ti, ó Pai. A nossa vida pertence a ti, os nossos caminhos é o Senhor que tem feito, Senhor. É o Senhor que tem nos guiado por este caminho de justiça, por este caminho, Senhor, de eternidade, Pai. Eu te agradeço nessa noite, Senhor, por este culto. Te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Que o teu evangelho, Senhor, venha a ser proclamado através de nossas bocas, meu Pai, através de nossas vidas, Senhor, e que outras vidas possam ser alcançadas para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Amém? Vamos já nos despedir? Aleluia. Que o Senhor nos leve em paz e segurança nessa noite, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Nós confiamos em ti, ó Pai. Nós confiamos neste roteiro perfeito para as nossas vidas. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém! Glória a Deus. Amém? Glória.